E aí, galera do sexto ano, professor chegando, professor Jairo, para mais um encontro, e hoje nós vamos falar sobre a Colônia do Medo. Essa é a nossa aula de literatura. E também nós vamos falar sobre literatura, óbvio. Nós vamos explorar esse mundo literário, que é uma arte feita através da escrita, então, utilizando as palavras para que a gente possa produzir textos bacanas e informações importantes. Então, vamos às nossas informações de hoje, falando sobre esse livro e sobre literatura. Ok? Vamos lá. Bem, sempre eu divido as nossas aulas em dois momentos, né? E são momentos importantes para que a gente possa compreender. Primeiro momento eu sempre trago revisões das atividades, tá? E aí a gente sempre traz também o segundo momento, que o segundo momento é justamente para que vocês possam estar conhecendo um pouco mais sobre o assunto. Para casa, eu pedi para que vocês produzissem um texto, né, do que mais chamou sua atenção no livro A Colônia do Medo. Eu sei que vocês sim vão encontrar, ou já encontraram, vários assuntos importantes que estão presentes no livro A Colônia do Medo, de Tiago Fernandes. Mas antes de entrarmos propriamente em alguns pontos que eu separei sobre o livro A Colônia do Medo, eu vou trazer algumas informações aqui para vocês. Primeira imagem que eu trago é para que vocês possam refletir sobre a importância da leitura. Então, é necessário que eu e você possamos dividir um tempo, né, para que a gente possa estar lendo, tá? Então, ou seja, você pode pegar aí seu tempo, dedica-se 1 hora à leitura e aí você vai conseguindo conciliar o seu tempo para que você possa produzir um pouco mais, tá? Então vamos lá. O que é a literatura? Vocês lembram o que é a literatura? Os últimos encontros nós temos falado sobre esse processo, que é o quê? Que é a arte, então perceba, das palavras, ou seja, a arte de compor produções textuais. Quando nós falamos nisso, em compor, né, e ele apresenta aqui justamente essa questão da produção textual, a pessoa que tem a capacidade de escrever um texto e o seu texto ser um texto de qualidade. Por quê? Porque literatura é justamente isso. É uma arte que se tem, mas essa arte ela vai estar presente junto a cada um de nós quando nós começarmos a ler. Então, se eu leio, eu vou aprender um pouco mais, eu vou ter mais informações sobre um determinado assunto. Então, é interessante que eu e você possamos expandir o nosso conhecimento através da leitura. Eu trouxe um pequeno trecho para a gente compreender um pouco mais, que diz assim como a música, tá? Vai dizer a pintura e a dança, ou seja, a música é uma arte, a pintura também é uma arte e a dança também é uma arte. Então ele vai dizer que a literatura também é considerada uma arte. Então nós temos aqui algumas artes que elas são importantes. Professor, nós estamos em literatura, o senhor está falando em arte, porque a arte vai estar inclusa nesse processo da literatura, no processo literário. Então aqui eu vou ter justamente o que são arte. Vamos lá. Aqui em cima eu tenho a música, tá? Tenho a pintura. Se você puder escrever no seu caderno, será interessante. Temos a dança e a literatura, tá? Ela vai entrar sim nesse processo como sendo uma arte. Ah, professor, então quer dizer que cada vez que se tem por exemplo, um jornal e no jornal se tem uma crônica, ali é uma arte, sim, uma arte através da escrita, tá? E o que a crônica vai falar? A crônica ela vai justamente trazer um texto com um pensamento de ou um jornalista, ou um escritor, ou uma pessoa que seja um cronista. Ele vai trazer ali o pensamento sobre vários assuntos. Ele vai explorar temas atuais, porque a crônica ela tem uma vida curta. A não ser que a crônica ela consiga passar de geração a geração e aquele tema ainda ser discutido, como os grandes nomes da literatura, que escreveram crônicas que até hoje elas são importantes. Mas a crônica ela tem uma vida curta. Dentro dessa perspectiva literária, escrever já é uma arte, tá?
Então, vamos apagar aqui para a gente dar continuidade. O texto vai dizer o seguinte: através dela, temos contato com um conjunto de experiências vividas pelo homem, sem que seja preciso vivê-las. A literatura é um instrumento de comunicação. Olha aqui, então você já sabe que além de ser uma arte, a literatura é um instrumento de comunicação. Por quê? Porque através desse instrumento eu posso me comunicar com outras culturas, porque eu estou lendo um livro que fala sobre a realidade daquele local, né? Sobre a realidade daquela população. Dando sequência, pois transmite os conhecimentos e é a cultura de uma comunidade, também está inserida nesse processo, tá? Então aqui, primeira coisa que eu preciso compreender, vamos lá, que a literatura é uma arte. Então primeiro, literatura é uma arte. Segundo, a literatura é um instrumento de comunicação. Segundo, eu já sei. Esse instrumento de comunicação, ele transmite conhecimento e a cultura de uma comunidade. Então, ele vai transmitir fatos sobre um país, sobre uma cidade, um grupo específico, porque o livro vai trazer aquela cultura. O texto literário nos permite identificar as marcas do momento em que foi escrito. Repetindo, o texto literário nos permite identificar as marcas do momento em que foi escrito. Por essa razão, nós temos essa imagem aqui. Então, todo texto literário vai trazer ali identificação do período em que ele foi escrito. Na turma do 8º ano, eu estou trazendo um livro, estou trabalhando um livro com os alunos, que é Os Sonhos de Sinhazinha, que é um livro do ano de 1887. Esse livro vai contar a história de uma moça que se apaixona por um rapaz que ela não pode casar com ele, e vai falar também sobre escravos, sobre engenho. Então, o livro, o texto literário, vai permitir identificar as marcas do momento em que o livro foi escrito, o período em que ele estava ali à disposição, tá? A história foi contada. Isso também acontece com as novelas, com as séries, o período e a época em que esse texto literário ele foi escrito. Vamos lá, dando sequência. Bem, a literatura é a arte da palavra, como já falamos. Podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação, de interação social, tá? É importante lembrar. Por que interação social? Porque eu vou interagir com outras culturas. E quando eu interajo com outras culturas, eu estou interagindo socialmente com outras pessoas. Conhecendo um pouco de autores de outros países, de culturas diferenciadas, países que trazem um pouco da sua história junto digamos que ao judaísmo, né? A gente vai ter também livros que apresentem um pouco dessa cultura, enfim. Então ela cumpre o papel de transmitir os conhecimentos, cultura de um povo, tá? De uma comunidade. Então é interessante que eu tenha essa ideia, esse pensamento sobre a literatura. Então a partir de hoje você tem esse pensamento e eu falo sobre isso em todos os encontros, que literatura não é só ler um paradidático. É algo mais expansivo, e é justamente o que nós estamos explorando hoje. Então, qual a importância do estudo da literatura? A literatura é de grande importância para a sociedade, sua leitura é imprescindível, pois além de ser prazerosa, é imprescindível, importante para a sociedade, contribui para o enriquecimento intelectual e cultural de cada leitor, ou seja, você vai avançar. Quanto mais você lê, mais conhecimento você vai adquirindo. Quanto mais você lê, mais sobre cultura de outros países você vai saber. Quanto mais você vai lendo, mais você tem a capacidade de escrever, a liberdade na escrita, tá? E ele continua dizendo, desenvolvendo o seu senso crítico, você vai poder discutir sobre um assunto e emitir sua opinião, despertando para novas experiências. Então, tudo isso se dá através da leitura. Continuando, a literatura tem como matéria-prima a palavra. Então, o objeto dessa arte
é justamente a palavra, diferente de outros que é o corpo através do movimento, enfim. É a partir dela que o artista, quem é um artista aqui? Pode ser o escritor ou você mesmo que gosta de tipos diversificados de texto. O artista transforma a linguagem, deixando-a mais expressiva e, claro, sempre uma linguagem expressiva e poética, tá? Então é isso que vai acontecer com o texto. Bem, nos últimos encontros eu estou trazendo para vocês sempre imagens de algo associado à leitura, à escrita, e os 2 últimos encontros eu trouxe 2 monumentos. E hoje eu trago para vocês podem estar pesquisando em casa, o Museu da Língua Portuguesa, que é em São Paulo, né? Recentemente, acho que 1 ano, 2 anos, sofreu aí um incêndio, né? Perdendo assim um arquivo importantíssimo, mas que ele estava em processo de reconstrução, de organização. Qual é a ideia desse museu? A ideia desse museu é apresentar um acervo digital e também um acervo fixo de livros no que diz respeito à nossa língua, né? A história da nossa língua, a utilização das palavras no presente com o avanço da tecnologia. Então, podem pesquisar aí, mais uma dica, o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Bem, para entrarmos agora no livro, quais são os pontos literários, tá? Que a gente consegue perceber de um livro como um todo, não só a Colônia do Medo, mas com uma variedade de livros que você já leu. A literatura apresenta um mundo novo e cheio de informações ao homem. Vai ampliar nossa visão sobre os diversos assuntos. Apresenta um mundo amplo sobre os diversos tipos de texto. A literatura tem a responsabilidade de transmitir os conhecimentos e a cultura da população. Pontos agora importantes sobre o livro, A Colônia do Medo. Então vamos lá, um livro que apresenta um diálogo forte entre os personagens do livro, um livro repleto de mistérios e um mundo de criatividade, um livro carregado de grandes possibilidades de mistério, suspense e descoberta. O autor apresenta suas ideias através de um texto claro e criativo. Isso aqui eu estou falando agora sobre o autor da obra. O autor explora em seu livro medo e suspense. O autor apresenta personagens com personalidades e ideias específicas. Cada um tem ali um pouco de uma personalidade diferente do outro. Personagens determinados, personagens ativos, personagens envolvidos com os acontecimentos do livro. Alguns personagens se destacam por serem proativos, tá? Tem também esse destaque. Outro ponto que eu consigo perceber na obra: a trama apresenta ação, medo, estratégia, dúvida e desconfiança. Bem, outro ponto sobre a obra: agora todos terão que se unir para desvendar esse mistério, algo que está além dos seus próprios medos. O autor apresenta vários personagens com uma variedade de características. O autor, com um recurso importante, ele apresenta detalhes que chamam a atenção dos leitores. Bem, quando nós falamos sobre literatura, sobre produção, é importante perceber que por trás de todo esse processo da construção de um livro, tem um autor que ele estuda, que ele pesquisa, que ele dedica o seu tempo para que aquela obra de fato ela venha a nascer. Então, quando nós passamos a ler o livro A Colônia de Medo, nós somos aqui cercados por informações importantes que foram construídas por esse autor. Todos os autores dedicam um tempo a escrever, não é fácil, porque demora muitas vezes 1 ano ou até 2 anos para que ele consiga produzir um livro com qualidade. Então, quando nós falamos em literatura, vamos sempre lembrar que literatura é a arte das palavras, ok? E que você possa em casa ler outras obras e produzir texto. Só assim você vai estar abrindo tua mente para novos conhecimentos e novos horizontes. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo encontro. Lembre-se que literatura é a arte das palavras. Valeu!